Meu trabalho é a triagem virtual para a identificação de novos candidatos antifúngicos para a Sportrix sp, tendo como alvo a enzima acetohidroxilácido sintase. Meu nome é João Pedro Neves de Mello, o trabalho é de minha autoria, do Vitor Rabelo, da Daiane Viegas e orientado pela professora Paula Alvarez Abreu. Então, a esporotricose é uma infecção cutânea, ou seja, pode ser causada pela inoculação na pele do fungo das espécies de Sportrix, como Sportrix schenck ou Sportrix brasiliense, por exemplo. No Brasil, a Sportrix brasiliense é a espécie mais prevalente em animais com esporotricose, e o fungo de Sportrix ele habita o solo, a vegetação, a madeira, e na temperatura no ambiente ele se apresenta na forma filamentosa. Quando ele está em contato com o hospedeiro, quando ele está parasitando, então, em temperaturas corporais, ele assume, então, a forma de levedura, como se observa nessa imagem aqui. Então, a dimensão da endemia de esporotricose é muito difícil de ser estimada, principalmente pela subnotificação dos casos e negligenciamento, então, na doença nos animais, uma vez que os felinos, né, os gatos, eles são os animais que ficam mais suscetíveis a contraírem a doença, a se infectarem, porque como o fungo, né, ele habita essas regiões como solo, vegetação, madeira, os gatos eles vão ficar mais suscetíveis a se infectarem e eles vão transmitir, então, a doença para os seres humanos. Então, os gatos são os principais transmissores da esporotricose para os seres humanos. E aí, nesse caso, as regiões que vão ficar mais acometidas são os membros superiores, os membros inferiores, o rosto, porque são ali as regiões anatômicas que ficam mais fáceis do gato ter contato, por meio de arranhão ou de mordidas. E as formas clínicas mais comuns de doenças, então, são a forma linfocutânea, onde a lesão ela se espalha pela pele, né, através do tecido linfático, e a forma linfocutânea fixa, onde a lesão ela fica, então, fixa apenas em um local da pele. A forma linfocutânea, então, ela é uma das formas mais prevalentes, né, sendo que mais de 90% dos casos de pessoas que se infectam com esporotricose eles apresentam, então, essa forma aqui, que é a forma linfocutânea. Então, o alvo do estudo é a enzima acetohidroxilato sintase. Ela é uma enzima da via de biossíntese dos aminoácidos de cadeia ramificada, como leucina, isoleucina e valina. E o mais importante é que ela é uma via comum em plantas e micro-organismos, mas ela é ausente em animais, ela é ausente em mamíferos. Então, né, a acetohidroxiácido sintase, a AHS, ela consegue catalisar a conversão de uma molécula de piruvato em 2-acetolactato, e esse é utilizado então na síntese de valina e leucina, mas também ela consegue catalisar a conversão do piruvato em 2-cetobiturato e ainda consegue condensar esse 2-cetobiturato e 2-cetohidroxibiturato, e ele é utilizado então na síntese de isoleucina. Uma vez então essa via inibida, esses aminoácidos não seriam sintetizados e comprometeria também a síntese de proteínas. Isso levaria então ao comprometimento da vida da planta ou do micro-organismo, nesse caso específico do nosso estudo, do fungo de Sportrix. Então, o objetivo do estudo é identificar potenciais inibidores da acetohidroxiácido sintase para espécies de Sportrix, utilizando então a triagem virtual baseada em farmacóforo e no receptor. A partir disso, aplicar um filtro de propriedades farmacocinéticas e toxicológicas ao banco de ligantes obtidos anteriormente, com a finalidade então de selecionar as substâncias com um perfil mais promissor para encaminhamento para os testes biológicos, e então, uma vez selecionando essas substâncias, realizar os testes in vitro em cepas fúngicas com as melhores moléculas obtidas na triagem virtual para a confirmação então dessa potencial atividade antifúngica. Então, o primeiro passo da nossa metodologia foi rodar o BLAST, né, no NCBI, onde obteve-se a sequência FASTA, sequência de aminoácidos da acetohidroxiácido sintase de Sportrix schenck, e aí buscou, então, por proteínas, né, onde já tivesse sua estrutura 3D elucidada, né, por cristalografia ou por outro método, enfim, onde já tivesse a estrutura 3D, né, conhecida. Então, a partir dessa sequência de aminoácido FASTA, buscou, então, por proteínas já elucidadas, onde tivesse um maior percentual de identidade e cobertura, para escolher, então, um molde para a criação do modelo, um molde aí que fosse mais compatível. Depois, então, da escolha do molde,
realizou-se então a construção do modelo, né, a partir do molde no servidor Swiss Molder, e aí depois esse modelo passou por etapas de validação, né, por meio do servidor UCLA e ProsWeb, através do gráfico de Ramachandra, da análise do Z-score, da energia global da proteína, e também da análise do Verify, né, onde avalia então a compatibilidade entre a estrutura primária e a estrutura terciária. Depois, então, foi avaliado inibidores já descritos da enzima, interações que esses inibidores eles realizavam com o sítio ativo da enzima para construir, então, um modelo de farmacóforo. Então, a partir dessa construção do modelo de farmacóforo no servidor Farmit, esse modelo, então, foi submetido a uma triagem virtual, nesse mesmo servidor também, em 3 bancos de dados, do NUB, do Banco de Produtos Naturais Brasileiro, medicamentos aprovados pela FDA e substâncias da empresa Sigma Aldrich. E então, esses compostos, então, vindos da triase, eles foram submetidos ao docking molecular no modelo, né, da enzima construída da cetidroxoacetase de Sporotrichs Schenck, né, através do programa Autodoc Tools. Esses compostos eles estão sendo analisados em relação à pose de menor energia, então está sendo avaliado se, na conformação de menor energia, esses compostos respeitaram o farmacóforo que foi criado, se está realizando as mesmas interações estipuladas, e aí então os melhores compostos, né, os compostos que respeitaram o farmacóforo, eles vão ser analisados em relação às propriedades farmacocinéticas e toxicológicas. E aí então, a partir da escolha dessas substâncias, né, do melhor perfil, tanto aqui da triagem virtual, quanto da avaliação farmacocinética e toxicológica, esses compostos eles serão obtidos, os melhores compostos, eles serão testados in vitro, em cepas de Sporotrichs, né, pelo método de microdiluição em calda, para observar então se vai ocorrer atividade ou não. Então, como resultado, o cristal da proteína de acetolactato sintase, né, do fungo de Trichoderma asiano, ele foi o que obteve o maior percentual de identidade, de cobertura. Então, a sequência de aminoácidos entre a enzima de Sporotrichs, né, e a enzima de Trichoderma obteve uma identidade de 80,19%. Aqui, então, mostrando a sobreposição entre o molde em vermelho e o modelo que foi construído em azul, e aqui a ampliação dos resíduos do sítio, observando que a maioria dos resíduos do sítio então foram conservados, e aí então, né, obteve um desvio, um RMSD de 0,16 angstrom para todos os átomos entre as duas proteínas, mostrando então que o modelo construído ele foi validado. Na análise que foi feita então em relação ao gráfico de Ramachandra, observou que o modelo apresentou 91,2% dos resíduos nas regiões favoráveis, os resíduos de aminoácidos. Em comparação, o molde que foi utilizado apresentou aí 91,7% dos resíduos nas regiões favoráveis. E tanto o modelo quanto o molde apresentaram apenas 0,1% desses resíduos nas regiões desfavoráveis. E aí, esses resíduos que se encontram, né, nas regiões desfavoráveis são resíduos que não estão presentes no sítio ativo da enzima, então não são importantes para a atividade catalítica, então eles não influenciam aí, nos estudos. Então, mais uma vez, validando aí o modelo que foi construído da enzima de Sporotrichs. Também foi feita a análise no Verify 3D, onde avalia então a compatibilidade entre a estrutura primária e a estrutura terciária, mostrando que 91,23% dos resíduos do modelo construído apresentou uma pontuação maior ou igual a 0,2%. E o servidor fala que para o modelo ser validado, 80% dos resíduos deve apresentar esse score, né, essa pontuação maior ou igual a 0,2. Então, mais uma vez aí, uma vez que o nosso modelo apresentou 91,23% dos resíduos, né, com essa pontuação maior ou igual a 0,2, então, mais uma vez, validando o modelo construído. Novamente, esses resíduos que apresentaram uma pontuação abaixo, né, de 0,2, eles também são resíduos de aminoácidos que não estão presentes, né, ali no sítio ativo e também não vão influenciar, então, nos estudos de docking. E aqui, ó, na análise que foi feita no PROS, então, através do gráfico do Z-score, aqui em B,
pro molde e aqui em A para o modelo, a análise que faz uma análise da energia global da enzima mostra que o molde tinha uma energia global de menos 10,66 e o modelo que foi construído apresentou uma energia de menos 10,78. Então, uma compatibilidade aí entre esses valores, mais uma vez mostrando que então a energia global, né, do modelo construído quando comparado ao molde foi satisfatória, validando então o modelo que foi construído. E aqui, em verde escuro, uma análise da energia de cada resíduo, em verde claro, mostrando que a maioria dos resíduos apresenta uma energia abaixo de zero, e em verde escuro a energia média é suavizada, né? Então aqui, ó, quando comparado o modelo com o molde, observa então que o modelo apresenta apenas uma região onde existe, né, aminoácidos acima com uma energia desfavorável, mas também o molde também apresenta essa região. Novamente, também são os resíduos que não estão presentes no sítio ativo, uma vez que a maioria desses, então, apresentaram energia consideravelmente satisfatória, abaixo, validando, então, o modelo construído. Depois, o que foi avaliado foi o seguinte: a enzima, a cetidroxiácido sintase, ela é alvo de muitos herbicidas, né, comerciais que são utilizados na agricultura. Então, muitos herbicidas eles agem, né, inibindo a cetidroxiácido sintase. Então, já existia outros cristais de planta, como Arabidopsis thaliana, mas também existia cristais de outros fungos, como Candida albicans e Saccharomyces cerevisiae, complexado com esses inibidores, com esses herbicidas. E aí, a partir disso, então, foi estudado ali, foi observado as bases moleculares, então, que ocorriam entre esses inibidores e os resíduos presentes no sítio, tentando observar, então, quais interações eram conservadas e com quais resíduos. E aqui, por exemplo, o clorimuretilo e o benzosulfurometil, eles tinham constantes de inibição muito potentes, então eles são potentes inibidores da enzima. E aí observa então que a maioria desses inibidores aqui, né, da enzima, para diferentes organismos, realizou interações com os mesmos resíduos e interações que se conservaram. Então, por exemplo, a interação de ligação de hidrogênio aqui em verde, ela foi conservada em muito dos inibidores para as 3 enzimas dos diferentes organismos. A mesma coisa com a interação pi-pi-stack, né, onde dois sistemas aromáticos, os elétrons pi de 2 sistemas aromáticos interagem. E aí observando aqui que essa foi uma interação que foi conservada em muitos dos inibidores, principalmente nas enzimas desses 2 fungos aqui, Candida albicans e Saccharomyces, e também contatos hidrofóbicos. Então, interações hidrofóbicas foram muito conservadas aqui nas enzimas dessas 3 espécies. E aqui uma interação que foi conservada em todos os inibidores foi a interação do tipo cation-pi, onde então elétrons pi do sistema aromático interagem aí com uma carga, né, com uma carga positiva, nesse caso aí com a carga positiva do resíduo de arginina. Então, o benzosulfurometil, um dos inibidores potentes da enzima, a gente fez o docking de diversos desses inibidores no modelo que foi construído de Sporotrix-Schenck, e o BSM, né, que é o benzosulfurometil, ele foi o que apresentou então uma conformação mais próxima daqueles herbicidas, né, uma conformação muito parecida com aqueles herbicidas que se conformavam em outras enzimas, e também foi o que conservou as interações que se observava que se conservaram então nos outros inibidores. Então aqui as interações com resíduos do sítio estão mostrando que ele fez uma ligação de hidrogênio com resíduo de lisina, fez interação de hidrogênio com resíduo de arginina, ficou alinhado então aqui com o sistema aromático com o resíduo de triptofano, além também aqui dos contatos hidrofóbicos com o resíduo de valina e alanina. Então aqui o diagrama 2D também consegue observar isso melhor, mostrando então que aqui houve interação pi-pi-stack com resíduo de triptofano, houve as interações com resíduo de lisina e de arginina, os contatos hidrofóbicos aqui com resíduo de alanina, valina e a outra alanina, e a interação do tipo cation-pi aqui, onde esses elétrons
pia aqui desse sistema aromático interagiram com o resíduo de arginina. Então, por conta disso, por conta dele ser um potente inibidor da enzima de outros organismos e, né, no docking que foi realizado no modelo, ele ter conservado essas interações que eram conservadas em outros inibidores, ele foi escolhido, então, para a partir dele realizar um modelo de farmacóforo. Então, aqui foi feito 2 modelos de farmacóforo baseado no benzosulforometil, no BSM. Então, aqui um ponto de interação aromática, que é um ponto para conservar, para realizar, no caso, a interação pp-stack com resíduo de triptofano. 2 pontos aqui de interação de aceptor de ligação de hidrogênio, um, então, para realizar a interação com resíduo de lisina e outro para realizar a interação com resíduo de arginina, e um ponto aqui em verde para realizar, então, a interação hidrofóbica com os resíduos de alanina, valina e a outra alanina. E aqui o outro modelo, ele mantém esses mesmos 3 pontos para realizar as mesmas interações, mas ele leva em consideração um outro ponto, que é quando obtém, então, esse outro ponto aromático aqui para realizar, então, as interações do tipo cation-pi, né, que foram conservadas. Uma vez que, quando foi feito um único modelo de farmacóforo com esses 2 pontos aqui sobrepostos, estava restringindo muito. Então, a gente separou, fez 2 modelos e a gente observou que estavam vindo as substâncias quando tinham um modelo sobreposto, quando esses 2 pontos aqui estavam sobrepostos. Então, a gente decidiu seguir com 2 modelos distintos. E aí, então, né, a partir desse modelo de farmacóforo, obteve, então, 315 candidatos do banco de dados do Sigma-Aldrich, 75 candidatos do banco de dados do NUB, Produtos Naturais Brasileiro, e 526 candidatos do banco de dados da FDA, medicamentos aprovados pela FDA, a partir desse modelo aqui. Então, a partir desse modelo, obteve 27 candidatos do banco de dados Sigma-Aldrich, 24 candidatos do NUB e 129 candidatos de medicamentos aprovados pela FDA. Então, foram esses 2 modelos de farmacóforo criados aqui, a distância, né, entre esses pontos. E aí, então, a partir, né, desse banco de dados utilizados, né, no Pharmate, dando um total aí de 1.053 compostos, foi feita a triagem virtual baseada em farmacóforo, e aí a partir disso obteve então 1.096 compostos. Esses 1.096 compostos, eles foram submetidos ao FAF Drugs, né, pelo filtro de propriedades farmacocinéticas, onde foi também excluído moléculas duplicatas, moléculas que não atendiam que violavam então regra de Lipinski, por exemplo, e a partir desse primeiro filtro aqui, restou apenas 521 compostos. Esses 521 compostos, eles foram submetidos ao docking molecular, e então agora eles estão sendo analisados em relação a pose de menor energia, e aí os compostos aí que respeitarem o farmacóforo, eles vão ser analisados em relação às propriedades ADMET, então em relação às propriedades de absorção, distribuição, metabolização e toxicidade. Então, os compostos aí que tiverem um bom perfil toxicológico, eles vão seguir aqui, e até que se você obter, então, né, melhores compostos, tanto da triagem virtual baseada no receptor do DOC, mas também com um bom perfil toxicológico. E aí, esses compostos aqui que vão ser selecionados, eles serão submetidos, então, ao testes in vitro. Então, esse estudo já identificou 521 compostos que foram submetidos ao DOC molecular no modelo, né, que foi criado da cetadroxiloassintase de Sporotrick-Schenck. E aí os compostos, então, estão sendo avaliados, né, que respeitaram o farmacóforo, eles vão ser avaliados em relação a propriedades farmacocinéticas e toxicológicas, e aí vai escolher, então, substâncias com perfil mais promissor e direcionar para os testes biológicos. E aí as moléculas mais promissoras estão desse estudo em sílico, elas vão ser testadas in vitro, em cepas fúngicas, para confirmar, então, essa potencial atividade antifúngica. Então, agradecer a CNPq, a FAPERJ e a CAPES.